Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. O tema que eu trago nessa tarde, senhora Presidenta, senhoras senadoras, senador Pedro Taques, é o desafio de colocar um freio nos gastos públicos que se coloca hoje para os prefeitos, governadores e para também o governo federal através da nossa presidência da República, como um dos componentes mais importantes para o equilíbrio da situação financeira, da situação fiscal das administrações, bem como para a manutenção e a estabilidade econômica do nosso país. A ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, anunciou recentemente um corte de 10 bilhões de reais no orçamento de 2013, mais um corte de um contingenciamento de 28 bilhões realizado em maio também, que também servirá como uma reserva para recompensar ou para compensar o desempenho fiscal ruim dos estados e dos municípios brasileiros. Parte desse dinheiro foi usado, por exemplo, ou será usado para o repasse de 3 bilhões de reais que o governo federal fará aos municípios brasileiros para o custeio de saúde, da educação, anunciados durante a marcha dos prefeitos aqui em Brasília. Nesta mobilização, os prefeitos, por sinal, eles se manifestaram sobre as dificuldades para pagar as contas com despesas correntes e também para manter algum investimento na infraestrutura e também na mobilidade urbana, que é o que as ruas estão nos dizendo, estão nos cobrando uma solução para as questões de mobilidade urbana, de infraestrutura e principalmente com relação aos gastos públicos. Está na hora de nós enxugarmos as máquinas públicas, nós diminuirmos o tamanho das nossas prefeituras, o tamanho dos nossos governos dos estados e torná-los mais eficientes, torná-los cada vez mais receptivos o que a população está precisando e está falando hoje em todos os cantos do nosso país e que agora, dia 7, nós deveremos ter uma grande mobilização no país pedindo exatamente isso, para que os estados brasileiros, para que os municípios brasileiros se adaptem à realidade da economia que nós vivemos hoje, trazendo uma eficiência maior dos serviços públicos prestados a favor da nossa população. A exemplo do nosso prefeito de Alto Paraíso, Marcos Aparecido Leg, tomou medidas drásticas para ajustar as contas do seu município. Dispensou todos os secretários e recontratou-os novamente com a redução dos salários. Demitiu os servidores comissionados e reduziu pela metade o salário do prefeito e do vice-prefeito, além de cortar os gastos correntes da prefeitura. Manteve apenas os serviços essenciais para a população e ficou com um pouco dinheiro no caixa para realizar investimentos. Os prefeitos estão tentando achar ou criar alternativas para conseguir resolver os seus problemas financeiros, os problemas financeiros dos nossos municípios brasileiros. Ontem foi a vez do nosso governador do estado de Rondônia, o governador Confúcio Moura, que anunciou medidas administrativas que irão levar à redução de mais de 50 milhões de reais no custeio da máquina pública do nosso estado. Parabenizo aqui a iniciativa do governador Confúcio Moura, que teve a coragem para reduzir o número de 14 para 10 secretarias de Estado, reduzir os cargos de primeiro escalão nos órgãos a serem extintos ou unificados, reduzir em 30% dos cargos de direção e assessoramento especial, os chamados e conhecidos CDSs, e também reduziu em 10% os subsídios do próprio governador, do vice-governador e do secretário de Estado. Os vencimentos do superintendente e presidentes de autarquias foram reduzidos em 20% e os cargos em comissão acima de CDS 15 até 21 também serão reduzidos em 10%. O governador Confúcio Moura tomou essas medidas em virtude da desoneração orçamentária anunciada pelo governo federal, que reduziu sensivelmente o rateio dos repasses do FPE. Para Rondônia, embora a arrecadação do Estado se mantenha estável e até crescente a arrecadação interna do Estado de Rondônia, mas o FPE teve uma queda muito grande e trazendo um prejuízo muito grande, em torno de 500 milhões de reais para esse ano, para o nosso Estado de Rondônia.
O projeto de reestruturação administrativa segue agora para a votação na Assembleia Legislativa do Estado e creio que os deputados estaduais terão o bom senso de aprová-lo, pois é um projeto importante para o nosso Estado. Entendo que essas medidas irão assegurar ao Estado maior equilíbrio fiscal, permitindo que o governo possa agir com mais rapidez e melhor eficiência no atendimento à população. De nada adianta uma máquina pública aparelhada, com bons quadros técnicos e servidores qualificados e encargos comissionados, se não sobra dinheiro para investir no atendimento às necessidades da população, em infraestrutura, mobilidade urbana, principalmente na questão da saúde e na educação, ou em segurança pública, que são as principais demandas das cidades e da população brasileira. A reestruturação promovida pelo governador Confúcio Moura não só extingue secretarias, mas também acaba com a chamada politização dos cargos comissionados, dotando cada pasta do governo de uma cota própria desses cargos de direção e preenchidas pelo sistema de meritocracia. Ou seja, as funções gratificadas e um percentual dos cargos de confiança serão ocupadas por servidores do quadro estadual, com a consequente valorização profissional. Nesse processo, serão extintos 1.842 cargos de direção e assessoramento especial, os chamados comissionados. É um avanço muito grande para o nosso Estado de Rondônia, senhora presidenta. É ruim diminuir o emprego, mas é importante enxugarmos a máquina administrativa para fazer com que o governo possa dar um atendimento melhor na saúde, na educação e na segurança pública. Outro aspecto importante dessa reforma administrativa do governo de Rondônia será uma maior autonomia orçamentária a hospitais e órgãos da área da segurança pública, que darão mais eficiência e rapidez aos serviços prestados à população, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, que passarão a ter autonomia financeira. A reestruturação visa ainda garantir mais equilíbrio fiscal para manter o calendário de pagamento de todos os poderes em dia, bem como o pagamento do 13º salário dos servidores no final do ano. É bom salientar que até o final de agosto o governo pagou até antes do final do mês trabalhado todos os seus 60 mil servidores, entre estatutários e comissionados. E a recomendação do próprio governador Confúcio Moura é manter a pontualidade dos pagamentos, apesar da desoneração dos repasses do FPE, que reduziu as cotas do rateio para a maioria dos estados brasileiros. Mas o importante é termos uma reação positiva com relação a esses problemas, darmos uma resposta efetiva, que é a reforma do Estado, é a reforma do governo com relação aos cargos, reduzindo secretarias, diminuindo gastos extras e transformando todos esses gastos, toda essa verba em investimento, principalmente na saúde, na educação e na segurança pública. Então, meus cumprimentos ao governador Confúcio Moura, meus cumprimentos ao vice-governador Ayrton, que continuem nessa caminhada, pois é exatamente isso que a população brasileira, e em especial a população do nosso Estado, espera de um governador que está antenado com a sua população. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento, senador Assir Gurgas, cuidando das questões de Rondônia. Queria saudar o prefeito do município de Charrua, que é do seu partido, PDT, o prefeito Vanderlei Antônio Simeonato, bem-vindo, também os vereadores Celso Miguel Bacégio, do PMDB, e o presidente da Câmara de Vereadores, Ademir Iscariote, também do PMDB. Muito obrigada pela presença. Pois não, senador, pois não. Pois não, senador. Se Vossa Excelência me permite, em cumprimentar o prefeito é da cidade onde nasceu minha mãe, dona Nair Venturim Galafassi, nascida lá em Charrua. Então, meus abraços em nome da minha família, em nome da minha mãe. Prazer conhecê-lo. Seja bem-vindo sempre aqui no Senado Federal. É muita coincidência, senador Assir Gurgas. É muita coincidência. É muita coincidência, mas fico feliz, particularmente feliz como conterrânea gaúcha, e conheço muito bem, porque sou de Lagoa Vermelha e é muito próximo de Charrua. O ex-prefeito era muito amigo, o prefeito Franklin. Muito obrigado.